para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Permita o Senhor. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Nessa sexta-feira, 4 de março de 2022, permita o Senhor falar contigo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só Ele. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como Ele. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, Não há. não há outro como Jesus. Essa sexta-feira Tu és santo, da construção, só tu és santo. nesse dia 4 de março de Não há 2022, outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. ah, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos direcione nesse dia, Senhor. Estamos, Senhor, diante da Tua verdade, a Tua palavra revelada. Então, Senhor, que possamos compreender os Teus planos, que possamos, Senhor, entender a Tua verdade, que possamos, Senhor, viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor declarou para nós, toda a justiça e toda a palavra do Senhor. Oh Espírito Santo, consola-nos neste dia, que esse 4 de março de 2022, Senhor, possamos entender e compreender a Tua palavra, possamos ter o discernimento, Senhor, da Tua verdade. Nos desligue, nos tire e arranque de nós aquilo que não provém de Ti, aquilo que o Senhor não plantou, Senhor, aquilo que não é da Tua vontade, da Tua verdade. Em Cristo Jesus, nos dê a direção exata, Senhor, e a compreensão única. Em Cristo Jesus, Deus Pai, nós te pedimos, opere mesmo a Tua vontade no nosso meio, que o Teu Santo Espírito nos console e nos oriente, porque, Senhor, necessitamos de Ti, da Tua verdade, do Teu entendimento e da Tua palavra. Não há. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, Só Ele é santo. só tu és santo. Não há outro. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Te louvamos, Senhor, te glorificamos, te exaltamos,
E a ti toda a honra e toda a glória. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, amém. Boa noite, shalom. Abra os teus ouvidos nesse dia 4 de março de 2022 e vá lá para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Olha, igreja, eu e você temos que compreender algo. Um certo homem chamado Nicodemos, do Evangelho de João, capítulo de número 3, esse certo homem, um dia procurou Jesus de noite. Esse certo homem declarou que realmente Jesus foi enviado por Deus. Esse homem, ele ensinava na sinagoga. Esse homem era doutor. Esse homem, ele tinha autoridade para ensinar. Mas Jesus Cristo foi muito claro para esse homem chamado Nicodemos: se você não nascer da água, se você não nascer do Espírito, esquece. Jesus falou para ele: você conhece a palavra, as Escrituras, ensina o povo e não as compreende? A Escritura Sagrada, ela tem que ser compreendida, igreja, e ela não é compreendida na nossa natureza humana. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a gente viver na nossa natureza humana, enquanto a gente for limitado na nossa natureza humana, nós não conseguiremos compreender o que Deus tem para nós. Nós não vamos conseguir compreender a obra da cruz do Calvário. Entenda isso. Ou seja, se eu e você não nascermos de novo, deixa eu falar algo para você, deixa eu dar um exemplo muito claro. Mas muito claro. Eu vou pegar o apóstolo Paulo como exemplo. Mas muito claro. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, ali ele nasceu de novo. Ali ele aceitou a vida que Deus tinha para ele. Ele deixou de viver a vida natural. Como assim? É essa vida natural mesmo. Igreja, o nosso corpo, a palavra diz que nós receberemos um corpo glorioso. Então esse corpo aqui é simplesmente pó. Enquanto a gente for limitado a essa natureza humana que nós temos hoje, nós não vamos conseguir viver o que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que compreender isso. Se a gente não nascer de novo como o apóstolo Paulo nasceu, e quando o apóstolo Paulo nasceu, é interessante que ele parou de fazer algumas coisas: perseguir, maltratar, julgar, condenar. Todo cristão que ainda condena, julga, maltrata, ainda não, me perdoe, não é cristão. Não é cristão, porque cristão vive como Cristo viveu. Não é cristão. Ele ainda é uma pessoa que precisa nascer de novo. Então o apóstolo Paulo julgava, o apóstolo Paulo, antes Saulo, maltratava, levava as pessoas para a prisão, perseguia as pessoas, chicoteava as pessoas. Aonde tinha uma confusão, um burburim, lá estava o Saulo, o apóstolo Paulo. Quando mataram Estevão, quem estava lá? Saulo, o apóstolo Paulo. Mas quando ele nasceu de novo, quando ele teve o encontro com Cristo Jesus, a natureza humana dele foi totalmente destruída, aniquilada. E ele começou a viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. E o interessante de tudo isso, aí que vem a situação. Ele não deixou de ser provado, mas em tudo ele foi mais que vencedor, porque ele estava em Cristo Jesus. Sabe, igreja, é impressionante. Jesus nos dá algumas instruções segundo a palavra dele e nós não conseguimos vivê-la. Nós não conseguimos vivê-la. Quando Saulo, ou seja, Paulo, teve um encontro com Cristo Jesus,
A Escritura Sagrada diz que ele ficou cego por 3 dias. E a palavra diz que quando Ananias impôs as mãos nele e disse que ele era um homem escolhido por Jesus Cristo para ensinar e levar o evangelho aos gentios, aos romanos, ou seja, as pessoas que não eram hebreias nem judias, ou seja, a Escritura Sagrada diz que como uma escama caiu dos olhos dele. Muitas vezes os nossos olhos são cegos para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque ainda vivemos a natureza humana. Então, se eu tenho sido julgador, se eu persigo, se eu sempre estou em rodinha de confusão, eu preciso nascer de novo. Eu necessito nascer de novo. Saulo estava numa rodinha de confusão a qual Estevão foi morto. Saulo levava as pessoas para a prisão, julgava as pessoas, olhava para a atitude das pessoas e dizia: você é digno de ser julgado, vai para a prisão. Você é digno de ser julgado, vai ser açoitado agora. Você é digno de ser julgado, tem que ser morto. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele ainda não tinha o encontro, ele não tinha ainda a condição de entender qual era a vida que Deus tinha para ele. Tem muitas pessoas passando tempo nessa terra e não está compreendendo o que Deus tem para ele. Tem pessoas que estão sofrendo e perecendo e não é culpa de Deus, porque ela não quer aceitar o que Deus tem para ela. Ela não quer viver os planos de Deus para a vida dela. E aí fica vivendo nessa natureza humana, nessa estrutura humana que é pecaminosa, caída, e vive sofrendo, e vive sendo maltratado, e vive sendo assolado. Como que pode um cristão não ter paz? Se Jesus Cristo diz: eu vos dou a minha paz. Como que pode alguém dizer que é cristão e não ter alegria? Como que pode alguém dizer que é cristão e Jesus Cristo diz: eu venci o mundo, e a gente não conseguir vencer o mundo, as concupiscências desta carne, os desejos deste mundo, a ambição deste mundo? Como que pode eu conhecer Jesus Cristo e ter um coração dobre diante dele? E para nós irmos para a Escritura, Paulo, eu vou ser muito sincero para vocês, igreja, eu vou ser muito sincero para você que está me ouvindo. Paulo não deixou de ser provado, mas em tudo venceu. Toda a promessa que estava na palavra de Deus, Paulo viveu. Quando o navio estava naufragando, lá ele viveu a promessa de Deus. Quando a víbora mordeu Paulo, lá ele viveu a promessa de Deus. Porque Jesus Cristo disse que se ainda a gente beber algo mortífero, não nos atingirá, não nos fará dano nenhum. E Paulo foi mordido por uma víbora e nada aconteceu na vida daquele homem. Sabe por quê? Porque ele preferiu aquele corpo glorioso que estava esperando ele nos céus. Essa é a diferença, igreja. Essa é a diferença. Tem pessoas que já conhecem Jesus Cristo, mas não querem viver o cristianismo. E tudo fica muito fácil. Tudo fica muito natural. As coisas pecaminosas já se tornam naturais. Os erros já se tornam naturais. Erra constantemente, acusa constantemente, peca constantemente, todo momento está pecando. Vive mais pedindo perdão do que crescendo na presença de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que não vamos pecar, eu não estou dizendo que não vamos cometer erros, eu não estou dizendo que não estou dizendo isso, eu estou dizendo que se perde muito mais tempo em ficar pedindo perdão, porque erra toda hora, constantemente erra. É uma oração simplesmente só de perdão, pedir perdão. E o problema não é pedir perdão, o problema é pedir perdão sempre pelas mesmas coisas. Sempre pelas mesmas coisas. Não cresce, não evolui. Sabe por que não cresce? Sabe por que não evolui? Sabe por que não dá mais um passo na confiança para com o Senhor? Porque não abandona a natureza humana.
Porque o corpo, a carne, ainda sacia, a natureza humana ainda alimenta, a natureza humana ainda traz alegria. É bom falar um palavrão, é bom dar de dedo na cara dos outros, é bom estar numa confusão, é bom estar ainda, ou seja, com a boca pesada, suja, é bom ainda, ou seja, estar sempre em confusão. Como que pode um cristão sempre viver em confusão? Isso não entra na minha mente, porque a palavra diz que Jesus Cristo me deu paz. Como que eu posso ter uma vida de confusão, se Jesus Cristo me deu paz? Como que posso? Nunca tem um dia alegre, nunca tem um dia alegre, sempre tem uma coisinha, e é sempre falatório, é sempre um mexerico, acredita mais na boca suja do que em Cristo Jesus. Não tem paz e não deixa os outros terem paz. Não tem alegria e quer perturbar a vida dos outros. Até quando? Assim era Saulo. Assim era Saulo. Ou nós nos tornamos como se tornou Paulo, ou vamos continuar tendo uma vida só perecendo, sendo machucado, sendo maltratado, sendo só, e maltratado e machucado pelo mundo. Maltratado e machucado pelo mundo. Então, igreja, a Escritura Sagrada diz em Marcos capítulo 12, fica aí esse discernimento para o nosso coração. Há uma necessidade de nascermos de novo. Há uma necessidade, sabe do quê? Daquilo que Paulo fez, ele se tornou filho de Deus. E por isso que até os tecidos que ele tirava da roupa dele, era enviado para as pessoas serem curadas, libertas. E por isso que quando ele estava naquele mar revolto, o anjo do Senhor falou para ele, fique tranquilo, nenhum desses que ficarem nessa embarcação, morrerão. E por isso que quando ele chegou em Roma para ser julgado, ele foi absolvido. Não tinha condenação sobre ele. Ele continuou no local da casa, aprisionado naquela casa, aprisionado naquele local, mas o governo romano, as autoridades romanas, permitiu que ele recebesse tudo quanto é tipo de pessoas, permitiu que ele recebesse as pessoas para falar de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo, do Evangelho. Um homem preso, mas guardado e protegido por aquele que estava prendendo ele. Um homem aprisionado entre aspas, porque aquele que mandou aprisioná-lo, cuidava e guardava ele. Cuidava e guardava ele. Um homem preso entre aspas, porque tinha liberdade de falar do amor de Cristo Jesus. E ele enfrentou tudo isso na vida dele. Toda a provação na vida dele, porque ele nasceu de novo. Ele parou de apontar o dedo e começou a amar. Ele parou de julgar e começou a perdoar. Ele parou. Ele parou de perseguir e aceitou as perseguições. Um homem que foi perseguido, que muitas vezes teve que fugir por cima do muro, que foi apedrejado e as pessoas acharam que ele estava morto, sacudiu a poeira e continuou andando. Porque nasceu de novo. Porque nasceu de novo. Ou a gente nasce, igreja, ou a nossa vida sempre será essa. Tropeça, cai. Levanta, tropeça, cai. Machuca, levanta. Tropeça, cai. Machuca, levanta. Tropeça, cai. Machuca, levanta. Aí quando Jesus Cristo vir buscar a igreja, vamos estar cheios de cicatrizes. Não as marcas de Cristo Jesus, mas as feridas e as cicatrizes das nossas feridas de queda, inconstante. E a palavra diz que o Senhor não tem nada que aquele homem
o ser humano que é inconstante de coração dobre. Eu não tenho que servir a Cristo por aquilo que eu recebo. Eu tenho que entregar a minha vida a Ele por aquilo que Ele é, meu Senhor. Então a Escritura Sagrada diz, igreja, que Jesus Cristo conta uma parábola no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, a qual Jesus Cristo diz que um rei fez uma vinha, cercou toda a vinha e foi viajar e entregou aquela vinha. Quer ver? Preste bastante atenção. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, construiu um tanque para espremer o suco de uva e uma torre para o vigia. Depois, olha que coisa maravilhosa, arrendou a propriedade a uns lavradores e saiu do seu país. No tempo da colheita, ele mandou um dos seus servos para receber a sua parte do fruto da vinha, mas os lavradores o agarraram e espancaram e o mandaram de volta com as mãos vazias. Então o dono enviou outro servo, o qual foi espancado na cabeça, insultado. O próximo servo que ele mandou foi morto. Depois outros foram espancados e mortos. Ficou faltando apenas um para mandar, o seu filho amado. Finalmente ele o mandou, pensando: a meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores o viram, disseram entre si: ele vai ser herdeiro da propriedade, vamos matá-lo, e então a herança será nossa. Assim foi que eles o agarraram, mataram e jogaram o corpo fora da vinha. Que acham vocês, pergunta Jesus, que o dono da vinha fará quando souber o que aconteceu? Virá, matará todos os lavradores e dará a vinha a outros. Vocês não leram o que as Escrituras dizem? A pedra que os construtores rejeitaram acabou se tornando a pedra mais importante de toda a construção. Isso vem do Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judaicos queriam prender Jesus, pois sabiam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Porém tinham medo do povo. Então desistiram da ideia e foram embora. Jesus conta essa parábola, e aqui eu quero resumi-la, simplificá-la, dizendo o seguinte: Jesus Cristo estava dizendo o seguinte: foi enviado a todos, profetas, servos e mais servas e mais profetas e mais homens e mulheres de Deus, para anunciar a palavra. Jesus Cristo aqui está dizendo: Deus criou os céus e a terra, construiu tudo, edificou tudo, fez tudo perfeito, fez a terra ser produtiva, fértil, fez os animais, fez as estações, manda chuva, manda sol, tem a lua, para que tudo funcione perfeito. Ele criou tudo perfeito, e descansou de tudo que ele criou, porque tudo foi perfeito, como ele é perfeito. E aí Jesus Cristo diz o seguinte: ele criou tudo e deu aos homens. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Deu ao ser humano, para cuidar da terra que ele criou. E Jesus Cristo está dizendo: um dia Deus vai trazer o juízo sobre essa terra. Ele vai pedir conta de tudo que já foi praticado sobre essa terra. A cada ser humano. Eu vou repetir: Deus vai vir um dia com seu juízo, como está escrito,
e vai pedir conta de tudo que nós fizemos como seres humanos. Só que Ele vai pedir conta não segundo aquilo que é de natureza humana. Ele vai pedir conta e vai medir eu e você segundo a palavra dEle. E se nós não estivermos de acordo com a palavra dEle, infelizmente pereceremos. E aí Jesus Cristo diz, olha, e Deus enviou homens e mulheres de Deus para falar do segredo futuro, para declarar o plano dele eterno. Mataram profetas, mataram homens, mataram mulheres, mataram profetas, mataram profetisas, mataram homens e mulheres que ensinaram, mataram, derramaram sangue, mataram, e continua matando, e continua derramando sangue, e continua a iniquidade, e continua o pecado, e continua, e não para, e continua, e a terra geme, e a terra sangra, e a terra se contamina, e mais pecado, pecado sobre pecado, e pecado e mais pecado. Aí Jesus Cristo contando a parábola diz, aí o dono da vinha, o Criador dos céus e da terra que é Deus, envia o seu filho. Mataram ele também. Mas esqueceram que ele era o filho amado. Esqueceram que tudo foi feito por ele e para ele. Esqueceram que o nome dele era grande nos céus, na terra e embaixo dessa terra. Esqueceram que toda a glória do reino de Deus estava sobre a vida dele. Esqueceram que só Ele é o único caminho, verdade e vida que nos leva ao Deus Pai. Mataram. E porque Ele era o Filho amado, ressuscitou. Mataram. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscita. E Ele está vivo. E virá julgar. Um dia. Então, igreja, vamos parar de nos enganar. E parar de contaminar a terra. Com os nossos pecados. Porque esses dias mesmo foi lido nesta casa de oração. Que os pés dele, desse Deus maravilhoso, descansam sobre essa terra. Vamos parar de contaminar essa terra com as nossas atitudes. Toda e qualquer semente gera fruto. Existe colheita. Cuidado com a semente que nós temos plantado. Se a qualidade da minha semente é espinho, assim será. Assim será. Rejeitaram a pedra. Rejeitaram a pedra, está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, acabou se tornando a pedra mais importante de toda a construção. As pessoas que, como que pode alguém dizer que vive o Evangelho, mas rejeita a pedra angular? Rejeita a pedra, como que pode? Como que pode eu dizer que eu estou no Evangelho, que eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, que eu me tornei um cristão, mas rejeito a pedra? Eu rejeito a pedra angular, eu rejeito Cristo Jesus, que é a pedra fundamental de toda e qualquer construção, é o alicerce fundamental de toda e qualquer construção, de toda e qualquer vida. Então era isso que eles faziam, rejeitaram Jesus Cristo, e não está sendo diferente hoje. Tem muitos que conhecem a palavra e rejeitam Jesus Cristo. E continuam rejeitando Ele. Não ama o próximo como Ele amou a nós. Não perdoamos como Ele perdoou os nossos pecados, rasgando toda a cédula, toda a carta contrária à nossa vida. Não perdoamos quando Ele ensina para Pedro, não Pedro, não é 7 vezes 7, você tem que perdoar 70 vezes 7.
Não conseguimos perdoar uma situação contra a nossa vida. Não tem como eu perdoar esta pessoa. Ela foi uma traidora, usada por Satanás. Ah, é? Que coisa. E quantas vezes eu e você também fomos? Hã? Ou não? Nunca? É? Que bom. Não é isso que Jesus nos mostra. Pedro andava com ele, vivia com ele, experimentou os maiores milagres com ele, e um dia usou a boca para servir a Satanás. Tanto é que Jesus repreendeu ele. Sai, afasta-te, Satanás. Tchau. Então, igreja, como que eu posso hoje medir as pessoas com a medida que Jesus Cristo nunca usou para mim? Mas vamos continuar. E aí o versículo 13 diz, e esse versículo 13 é importante para mim e para você. Mais tarde, mandaram alguns fariseus e herodianos, ou seja, líderes políticos, para falar com ele e tentar apanhá-lo em alguma coisa que dissesse. Herodianos eram as pessoas, eram políticos que serviam a Herodes, por isso que era herodianos. Eram pessoas políticas que serviam a Herodes. Então vamos continuar. Queriam pegar Jesus em alguma fala. Eles se aproximaram e falaram: Mestre, nós sabemos que o Senhor é íntegro e diz a verdade, sem se importar com mais nada. A tradução judaica diz que ele não olhava para os status dos homens. Jesus Cristo nunca se preocupou com posição nenhuma. Jesus Cristo nunca se preocupou em agradar ninguém. Jesus Cristo não se preocupava em agradar ninguém. Jesus Cristo não se preocupava com status ou posição de ninguém. Podia ser quem foi, podia ser quem era, podia ser quem estava. Jesus Cristo não media. Ele falava sempre a verdade. Tanto é que o discurso anterior, a parábola anterior de Jesus Cristo era justamente falando contra essas pessoas. Jesus Cristo não olhava para a posição de ninguém. Jesus Cristo não se preocupava com o status de ninguém, podia ser quem for, ele falava a verdade. E quantas vezes eu e você não falamos a verdade? Né? Ainda mais se for filhos, né? Quantas vezes eu e você não falamos a verdade? Estou falando a verdade, igreja, não aquilo que eu penso. A verdade, a Escritura Sagrada, a palavra, o Evangelho, de Gênesis a Apocalipse. O que está errado tem que ser condenado. Tem que falar a verdade para que a pessoa se liberte do erro. Então eles chegaram diante de Jesus Cristo e disseram para Jesus: o Senhor é uma pessoa íntegra e diz a verdade, sem se importar com mais nada, sem se importar com posição, sem se importar com o que os homens pensam. E quantas vezes, né, para a gente conseguir algo, a gente faz acordinhos, aceita situações, até dentro da nossa própria casa, no meio do nosso convívio, ou até mesmo no nosso dia de trabalho.
Jesus Cristo não se preocupava com o que as pessoas iam pensar. Ele falava a verdade. Não importava se elas iam se doer, se ferir ou se machucar. Que isso, pastor? Porque o doer, o ferir e o machucar aqui é o ego da pessoa. Entendeu? Quem ficou ferido, machucado, foi o ego da pessoa. Foi a natureza humana da pessoa. Foi o princípio de vida que a pessoa construiu. Que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Que não tem nada a ver com o Evangelho. Como que pode essa pessoa fazer isso comigo? Esses dias Jesus nos ensinou aqui que se bater uma face é para dar a outra. Acabou. Se baterem numa face, ele não falou que é para dar a outra? Ou não? Isso não aconteceu na vida dele? Quando ele estava sendo crucificado, ele não foi espancado, não bateram, não judiaram dele, não bateram na face dele, não cuspiram nele? Ou não? Não maltrataram ele? E saiu alguma palavra de acusação da boca dele? Porque ele sabia quem ele era e o que ele tinha como vida nessa terra. Acho que o que está faltando, igreja, é saber quem nós somos e o que Deus tem como vida para nós nessa terra. Jesus Cristo não se importava com a posição, Jesus Cristo não se importava com o que as pessoas iam pensar dele, sabe por quê? Porque ele veio para falar a verdade. Ele veio para libertar, curar e sarar. Ele não veio para fazer acordo. Ele não veio para passar a mão. Não. Ele não veio para diminuir. Não. Ele não veio para acrescentar nada e nem diminuir nada na palavra. Ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir. E a Escritura Sagrada diz que aquelas pessoas com coração mau foi tentar pegar Jesus em alguma fala. E aquelas pessoas deram testemunho de Jesus Cristo, dizendo: o Senhor não faz pensando, o Senhor não pratica, o Senhor não fala pensando no que as pessoas pensam, ou na posição dos homens. O Senhor simplesmente fala toda a verdade. Jesus Cristo já tinha acabado de falar uma verdade, alguns versículos anteriores, dizendo: olha, Deus deu a vocês a terra, criou tudo e entregou na mão de vocês, e Ele deu sabedoria e entendimento para vocês, Ele enviou profetas para curar o coração de vocês, enviou profetisas para libertar vocês, mas vocês destruíram, mataram, perseguiram, maltrataram cada um deles. Aí Jesus Cristo estava dizendo: agora Deus me enviou, e vocês continuam me negando. Igreja, a pedra, fique nela, construa a tua vida em Cristo Jesus, por favor. Ele voltará, e quando Ele voltar, não vai ser mais para perdoar, vai ser para julgar. Não vai ser mais para libertar, não vai ser mais para curar. Quando Jesus Cristo voltar, vai ser para julgar. E Ele vai julgar segundo aquilo que Ele falou hoje, através dessas parábolas, ou seja, quais são as atitudes, qual é a maneira da sua vida, como você tem conduzido a tua vida, quais são as atitudes que você tem tido na tua vida. Essas atitudes têm matado profetas, essas atitudes têm me negado, essas atitudes têm impedido você de estar na pedra angular, na rocha eterna que sou eu. É isso que Jesus Cristo está dizendo, ou seja, Deus lhe deu tudo, Deus lhe deu a terra,
Deus lhe deu fôlego de vida, Deus te construiu, te constituiu em família, Deus te deu e visitou o teu ventre, mulher, para você ter filho, para você ter a tua herança, para você construir a tua casa. Deus te constituiu, Deus te deu, ou seja, toda a habilidade necessária, todo o talento necessário. O que é que você está fazendo com isso? Contaminando a terra? Vivendo a vida natural? Preferindo a natureza humana, que é pecaminosa, do que nascer de novo? Eu vou tornar a repetir. Paulo, quando nasceu de novo, viveu todas as promessas da palavra de Deus. Por onde aquele homem passava, a vida dele era suprida. Não lhe faltava nada. Por onde ele ia, tudo acontecia. A gente vai continuar passando a mão no erro? A gente vai continuar colocando por baixo do tapete as coisas erradas? A gente vai continuar nos enganando a nós mesmos? Com atitudes que ferem em Jesus Cristo? Qual vai ser o dia que nós vamos viver nessa rocha? Qual vai ser o dia que eu e você vamos ter uma vida edificada na pedra angular, na pedra principal, na rocha principal de toda e qualquer construção de vida? Ou a gente ainda vai ter uma vida que vai se preocupar com o que as pessoas pensam? Querendo um gordinho daqui, agradando A, agradando B, agradando C, agradando D, pecando junto com A, com B, com C e com D, negando Jesus Cristo junto com A, com B, com C e com D. É assim que vai ser a nossa vida. Nunca vamos entregá-la para a rocha. Será que a gente não vai se preocupar com a nossa vida eterna? É eterna, igreja. Não vai ter mais jeito de sair. A hora que o nosso fôlego de vida for tirado, os nossos olhos fecharem, acabou. Vamos passar por uma vida eterna. E o que a gente está vivendo hoje vai nos direcionar eternamente. Vai ser a nossa colheita quando Jesus Cristo voltar. Até quando vai ser assim? Até quando vamos rejeitar como rejeitaram Jesus Cristo? Até quando vamos pensar e viver aquilo que desejamos e ansiamos? Não importa se passamos por cima de A, de B, de C, de D. Que dia que a gente vai começar a semear amor dentro da nossa própria casa? Se a minha vida familiar não está bem, a culpa não é do próximo, a culpa é minha. Porque eu não faço nada para mudar. Eu não faço nada para essa potestade ser arrancada de dentro da minha casa. Eu não faço nada para ela ser destruída da minha família. O meu corpo está na igreja, mas a minha alma, o meu espírito, a minha mente está no mundo. Do que adianta esse corpo que é pó, estar na igreja? Do que adianta a minha boca que vai se tornar pó, e depois que o meu fôlego de vida for tirado, falar que ama Jesus Cristo? Do que adianta eu pegar os meus ouvidos e permiti-los que eles ouçam a palavra? Se a minha alma, se o meu espírito, se a minha mente, se o meu coração está no mundo. Esse corpo vai perecer,
esse corpo vai voltar para onde foi construído, esse corpo vai ser comido por vermes, mas a alma não. É isso que Jesus Cristo está denunciando. Muitos estão com o corpo dentro da igreja, muitos estão com o corpo no evangelho, mas a alma, a mente, o coração, o espírito está no mundo. Me rejeitam com atitudes, com um gesto, com palavras, com caminhar, com decisões. Me rejeitam oprimindo o próximo, me rejeitam enganando o próximo, me rejeitam mentindo para o próximo, me rejeitam não vivendo a verdade, me rejeitam, me rejeitam. Aí esses homens chegam diante de Jesus e dizem: olha, Senhor, o Senhor não está preocupado com as pessoas pensam, e muito menos com o status das pessoas, dos homens. O Senhor fala e acabou. Com o Senhor não tem meio termo. É sim ou é não? É sim e não. Quando aquele homem chega diante de Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz algumas coisas que ele tinha que praticar, e ele diz para Jesus: desde a minha mocidade eu faço isso, eu pratico. E a palavra diz que aquele homem era homem de posse, rico. Jesus não olha para a posição de ninguém não, igreja. Jesus Cristo podia olhar para ele e dizer: puxa, se eu agradar o coração dele, ele vai me ajudar, né? Jesus Cristo olha para ele e diz: para você ser perfeito, ou seja, para você entrar no reino dos céus, porque ainda você não está lá, para você ter uma vida eterna, acaba com aquilo que está te tirando a salvação. Vende tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. Se tem algo na tua vida que tem sido útil para a tua vida, mas vai te impedir de ter o nome escrito no livro da vida, destrói. Lança fora, destrói. É melhor entrar, porque Jesus Cristo disse: é melhor entrar no reino dos céus sem a mão que te faz pecar, do que ter as duas mãos e perder a tua salvação. Destrói. Se tem algo que está sendo útil para a tua vida, mas isso está impedindo você de ter uma vida com Cristo Jesus, de ter uma vida edificada na rocha, na pedra, destrói. Então Jesus Cristo foi muito claro para aquele homem: o que está impedindo você de ter a vida eterna, destrói. Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Vende tudo que tem, dê aos pobres e segue-me. A palavra diz que aquele homem virou as costas e abandonou Jesus, porque era um homem muito rico. Não é riqueza, igreja. O problema não é a riqueza. O problema é o coração. É o espírito. É a alma. O Espírito Santo acabou de falar para nós. Tem pessoas que estão na igreja com o corpo, mas o coração, a alma, o espírito, a mente está onde? No mundo. Era como esse homem vivia a palavra, honrava pai e mãe,
não matava, não roubava, não dava falso testemunho, não mentia, não adulterava. Só com o corpo. Ele praticava só com o corpo. Com o corpo que perece, que vai ser comido pelos vermes, que de valor não tem nada. Esse corpo nosso não tem valor nenhum. Ele vai voltar para o pó. Vocês têm dúvida disso? Tem, igreja? Se tem dúvida, por favor, visite o cemitério. E você verá muitos corpos lá. Alguns já decompostos. Outros já não existem mais. Já não existem mais. Sabe por quê? Porque esse corpo é pó. Então aquele homem estava servindo Jesus, estava honrando a Deus com o seu corpo, que é pó. Mas o coração, o espírito, a alma, a mente, estava nas coisas do mundo. Entendeu agora essa passagem? O problema não é a riqueza. O problema é o coração. Porque não tem como servir dois senhores. Se coloque sobre os vossos pés e nós vamos orar. O Senhor não se deixa influenciar pelas opiniões dos homens, mas ensina verdadeiramente os caminhos de Deus. Agora diga-nos, está certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a malícia deles e disse: por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me uma moeda, um denário, e eu lhes direi. Quando eles lhe puseram a moeda ou o denário na mão, ele perguntou: de quem é esta figura e este título na moeda? Eles responderam: de César. Disse-lhe então Jesus: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aquilo que o governo declara como imposto, dê ao governo. Aquilo que é declarado para o reino de Deus, não deixe de dar. Deem, semeiem no reino de Deus. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Tentaram pegar Jesus na sua malícia, e Jesus mais uma vez não passa a mão na cabeça, fala a verdade. Podia dizer para eles: não, o mais importante é só César, tá? Quando sobrar, tem a Deus. Quando por ventura você achar algo esquecido na sua gaveta, perdido, dê a Deus. Não, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Cumpra com as suas obrigações, Jesus Cristo diz. Ele podia dizer para os políticos de Herodes o seguinte: não, fala para Herodes que está tudo bem. Concordamos com... e o que é dele. Jamais vamos fazer, jamais vamos pegar o que é dele. Não, Jesus Cristo não teve meio termo. Jesus Cristo disse: olha, o que é de César a César, mas o que é de Deus, devolva e entregue a Deus. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. E aqui nós vamos orar com essas falas. Eles se aproximaram e falaram: mestre, nós sabemos que o Senhor é íntegro e diz a verdade sem se importar com mais nada. Não se preocupa com os pensamentos das pessoas.
O Senhor não se deixa influenciar pelas opiniões dos homens, mas ensina verdadeiramente os caminhos de Deus. O Senhor não é levado pelos status dos homens. O Senhor fala o que tem que ser falado. Todo cristão fala o que tem que ser falado, segundo a palavra. Tenha um coração livre, igreja, e pare de fazer acordo com o mundo. Não tenha só o corpo na igreja, que a tua alma e o teu espírito, que o teu coração e a tua mente sirva a Ele e louve a Ele. Para de coisinha, para de mentir para si mesmo. Edifica a tua vida na rocha. Se não está nada bem, a culpa não é de Deus. Deus já entregou tudo para nós. E eu e você temos que aceitar a vida que Ele tem para nós. Eu e você temos que viver os planos dEle. E os planos dEle para mim e para você é perfeito. Ele mesmo disse que os caminhos que Ele tem para nós é infinitamente maior do que os nossos caminhos. O que é isso? Do que aquilo que a gente pensa e imagina para nós. Aquilo que eu penso e imagino para mim, Deus já está dizendo: o que eu tenho para você é infinitamente maior daquilo que você pensa e imagina para você. E eu tenho certeza que você só pensa e imagina coisas boas para você. E Deus está dizendo: o que eu penso e imagino para você é muito maior. Os meus caminhos é muito maior. Os meus planos é muito maior. Aquilo que você está planejando para a tua vida, de adquirir, de ter. Aquilo que você está planejando para a tua vida, de construir. Deus está dizendo: os meus planos são muito maiores e perfeitos. O que eu tenho de plano para você é muito maior e perfeito. Então, por favor, vamos parar de fazer acordos com este mundo. Não adianta o meu corpo estar aqui. Ele quer o meu espírito, Ele quer a minha alma, Ele quer o meu coração e a minha mente honrando, glorificando e servindo a Ele. Porque dele, por Ele, ora, igreja, para Ele são todas as coisas. de repente você fala para si mesmo: as coisas não estão dando certo. Porque dele, por Ele, Hoje Jesus Cristo falou por que elas não estão dando certo. Ele são Porque a nossa vida tem que estar na rocha. A nossa vida tem que estar nele. Temos que se entregar a Ele. Por Ele, para Ele são Temos que parar de negá-lo. todas as coisas. Temos que parar de fazer acordo. Porque dele, por Temos que parar, Ele, sabe do quê? De para agradar a homens, Ele são todas de agradar as pessoas, fazer acordo que não agrada a Jesus Cristo. Sabe? Para ficar bem com fulano, para ficar bem com ciclano, eu vou aceitar algumas coisas do fulano e do ciclano. Eu vou tornar a repetir o que o versículo diz em Marcos 12. Deus não se preocupava com o que as pessoas falavam, com o que as pessoas iam pensar. Deus não se preocupava com a posição, ou seja, com o status dos homens. Ele falava, não importava quem era. Um dia Jesus Cristo disse para Paulo: Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muitos nessa cidade. Jesus Cristo estava dizendo para Paulo: Paulo,
Ensina a eles a minha verdade. Pregue a eles a minha palavra. Fale para eles. Traga à luz o pecado deles. Através da minha palavra, console eles dos erros deles. Porque eu tenho muitos nesta cidade, Paulo. Ô igreja, não adianta só o corpo estar aqui, porque esse corpo vai virar pó. Jesus quer o nosso espírito, o nosso coração. Jesus quer a nossa alma, a nossa mente. Ele quer que nós o amemos de todo o coração. É isso que Deus quer de nós, de toda a alma, de toda a mente e de toda a força, de todo o ímpeto que nós temos, de todo o ânimo que está sobre a nossa vida. Jesus Cristo diz: você tem que amar a Deus. Amar a Deus. Amar a Deus. Que a partir de hoje seja de todo o coração, seja de toda a alma, seja de toda a força, seja de toda a mente. Chega de acordos. Chega de querer ficar bem com a humanidade, com os homens, com os seres humanos. A palavra diz que eu não tenho que sentar à mesa dos escarnecedores. Eu não tenho que fazer parte do meio dos zombadores. Eu não tenho que estar na mesa com ímpios. Não posso fazer parte da roda dos escarnecedores. Eu não posso conviver com os zombadores. Eu não posso. É a palavra que diz que eu não posso. A palavra diz que eu tenho que me arrepender dos meus pecados e abandoná-los. Eu não tenho que só confessar, pedir perdão. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que abandonar. Não adianta eu vir, não adianta hoje eu dobrar meu joelho e dizer: Senhor, eu peço perdão daquela atitude e amanhã cometê-la. Não, eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso continuar como estou. Eu não posso continuar como estou. Não. Eu tenho que ir para a rocha. Eu tenho que aceitar e viver a vida eterna que Cristo tem para mim. Eu tenho que estar aqui e construindo e olhando para o corpo glorioso que me espera. Eu não posso olhar para esse corpo natural, porque ele vai perecer, ele vai se tornar pó de novo. A minha vida tem que olhar para o corpo glorioso que está na glória nos céus, o corpo glorioso que será entregue a todo aquele que confessar Jesus Cristo de todo o coração, através dos lábios, que Ele é Senhor. Entregar a vida para Ele, se tornar discípulo dEle, renunciar às próprias vontades, os próprios desejos carnais, pegar a própria cruz e segui-lo, se tornar discípulo de Jesus, ser e viver em Cristo Jesus, fazer de Cristo Jesus sua única verdade, sua única vida e seu único caminho. Sim, que temos que ser. É assim que temos que viver. É assim. Chega. A Ele a glória. Cristo vivia a verdade. Ele não se preocupava com os homens. Ele não se preocupava com a posição e o estado dos homens. Ele não se preocupava com o que
O ser humano ia pensar A Ele nele. a